Nós temos muito orgulho e muito prazer de receber aqui a Ana Rita Zanier, uma grande entendida em vinho, uma simpatia, né? Seja muito bem-vinda. Prazer é meu de estar aqui com você hoje. E nós vamos conversar sobre filosofia com vinho e tentar explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, antes de mais nada, conta para nós um pouquinho, fala do seu percurso, porque é incomum uma mulher, uma sommelier, uma mulher. É incomum, e ainda mais era incomum quando eu fiz os meus primeiros cursos de sommelier, que foi na Itália. Eu sou italiana, já deu para perceber. Foi primeiro, bom, sendo italiana, a gente vive com vinho desde criança, então a cultura do vinho já vem de família, já vem de cultura mesmo, de tradição do meu país. Apesar que a minha família nunca produziu, nunca cultivou, mas sempre tem vinho na mesa dos italianos desde sempre. Então, foi na maneira que eu me aproximei ao mundo do vinho, foi primeiro graças a um irmão que eu tenho, que ele é louco pro vinho, então eu era pequenininha e não era só aquela coisa de pôr um pouco de água no vinho, como se faz com as crianças, mas era exatamente me fazer provar vinhos maravilhosos, que hoje eu vejo aqueles vinhos que não tem nem como hoje comprar mais, mas ele era um apaixonado desde jovem, então foi daí que comecei a olhar o vinho de uma maneira diferente, não mais como o vinho que era o alimento, tipo pães, vinho, queijo. Aí eu começava a querer ver além daquela taça que estava na minha frente. E aí, em 1986, não foi por profissão, mas foi por hobby, eu fiz os cursos de sommelier na Itália. Então, estou falando de 34 anos atrás. E lá também não era comum mulheres. Não. Era mais homem, era mais uma profissão que era como aqui. A pessoa entra como garçom em um restaurante, porque sommelier em si, ele trabalharia em restaurante. E depois que veio toda essa paixão, que até uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo do vinho, hoje faz curso da Associação Brasileira Sommeliers, faz outros cursos por aí. Enfim, eu comecei primeiro com os cursos, mas eu fiz administração, continuei na minha profissão, e sempre por meio desse irmão, ele conseguiu me puxar para o mundo do vinho. Então, por 2 anos, eu cuidei da Enoteca della Regione Friuli Venezia Giulia, que é uma enoteca onde todos os produtores de vinho da região levam os vinhos. E se, por exemplo, a pessoa não tem como visitar as vinícolas, vai naquele lugar e consegue provar os vinhos de todos. E aí fiquei um tempo. Na mesma, depois de quando foi que eu vim para o Brasil? 97. Então, depois de um bom tempo, um italiano estava no Brasil a negócios, e tinha assumido a diretoria da grande importadora Spandi, que na época era uma importadora muito conhecida. E aí ele tinha a responsabilidade de organizar a empresa. E aí ele trouxe da Itália 6 pessoas, 6 profissionais. Cada um era por uma especialidade. Um era de TI, outro era de importação, etc, etc. E aí ele chegou para o dono da empresa e falou: olha, eu tenho uma amiga sommelier na Itália. O dono da Espanha falou: uma mulher? Ela disse: sim, uma mulher, sommelier. Eu quero agora. Tanto é que o meu convite foi, se eu tivesse pensado, nem sei se eu estaria aqui, mas eu fiz muito bem ali, porque eu amei. Mas tanto é que eu estou aqui ainda, os outros todos voltaram. Eu ia perguntar, os outros ficaram? Não, só você. E aí ele falou: não, eu quero já. O convite veio na quarta e eu viajei na sexta. Nossa. Foi um dia para pensar. E ficou. E aí, quando eu cheguei, não tinha mulheres sommelier ainda no Brasil. Então, eu tive grandes oportunidades. Primeiro, por fato de ser a única mulher, tinha um pouco de buchicho. Naquela época, o vinho era meio glamour. Então, não posso negar que foi feito bastante barulho sobre a minha imagem, a minha pessoa. Isso ajudou bastante, não pode negar. Depois, eu fiz aqui, aprendi muito, porque o Brasil é um produtor de vinho, hoje até conhecido, mas até então não era tão significativo, não tinha um grande significado no mundo da enologia. Então, trabalhando como importadora, eu tive que aprender vinhos
californiano, aprender vinho da África do Sul, do Chile, da Argentina, enquanto lá você trabalha só a sua região, trabalha só o seu território. Se você, por exemplo, Marli, se você vai no Piemonte, não vai tomar vinho de Bordeaux, Claro. vai tomar do Piemonte. Então, quem te atende tem que conhecer bem os vinhos do Piemonte. Então, foi assim, e aí foi com o tempo me desenvolvendo, aprendendo, aprendi o português, que já... O sotaque não saiu, mas a língua mais ou menos foi. E fiz por 20 anos quase, trabalhei, fiquei na Espanha e montei um projeto que se chama Wine Education, que é cursos de vinho. Então eu praticamente posso dizer que a partir de 97 até hoje ainda faço, minha especialidade é curso de vinho. Então, agora que não é um curso, vamos dizer assim, para explicar as coisas muito técnicas, mas é um curso porque o brasileiro ele gosta de vinho, ama vinho porque são todos colônia italiana, portuguesa, mas é importante que entre aquele bichinho que pica. Então a minha missão nos cursos, vocês podem dizer assim, é passar a paixão pelo vinho. Então eu sempre fiz questão de ter um método muito passional, muito assim, que as pessoas vêm próximo, né? A gente abraça. Então, agora você já deu a dica para o pessoal ficar sabendo que nós íamos falar só no final. Mas ela estará dando cursos pelo base, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque olha para isso, sabe tudo e é uma simpatia. Obrigada. E você falou de um ponto importante logo no começo, quando você contou do seu percurso, desse aspecto de cultura do vinho. Então, para quem se pergunta por que filosofia com vinho, a gente sabe que é uma história antiga, é uma paixão tão antiga, ela é greco-romana, mas eu diria que vinho é sinônimo de civilização, não é? Sim, com certeza. Cultura do vinho, até propriamente falamos assim, é uma filosofia, é um estilo de vida que foi vamos dizer que é o berço, porque assim, a Itália em si, como território geográfico e climático, é perfeito para a produção da videira e do vinho. Só que os italianos em si, não podemos dizer que foram eles mesmos que começaram, mas quem introduziu mesmo o costume de cultivar a videira e de consumir vinho foi... Os gregos são os mais importantes, vamos dizer. Antigamente tinha outros povos, mas o grego foi aquele que erradicou a cultura do vinho na Itália. Tanto que fazendo um pulo, depois o Império Romano levou o vinho para o resto da Europa e os europeus levaram o vinho para o resto do mundo. Então a cultura do vinho é antiga, vinho tem que estar na mesa dos italianos, estou falando dos italianos, mas junto com o pão, vinho, é impressionante, pão e vinho, depois vai o queijo, mas é uma questão cultural, não tem como não ter na mesa de todo dia, no almoço e no jantar. Então, nós vamos falar disso no próximo vídeo, nós vamos fazer um corte para não ficar comprido, e aí ela vai contar para nós dessa herança. Por enquanto, obrigada. Eu que agradeço.